Aonde tem sido firmada a sua aliança? Onde você tem fundamentado a sua aliança? Nós da Igreja para Sempre temos uma direção de todos aqueles que chegam na igreja e desejam ser um membro da igreja, passar pelo Enraizados. E ministrando esse curso do Enraizados por algumas vezes, eu entendi que o Enraizados, ele é uma base muito boa para tudo aquilo que a Igreja para Sempre acredita como igreja. É para você enraizar, é para você se aprofundar naquilo que nós acreditamos como igreja. Amém ou não amém? Então, se você está aqui nessa noite, não é membro e deseja se membrar na igreja, nós queremos que você vá até o balcão Posso Ajudar, depois no final do culto, e deixe o seu nome e o telefone que nós entraremos em contato com você. Então a igreja, existe uma aliança da igreja física com os seus membros. Existe uma preocupação do apóstolo, do pastor, da pastora, dos líderes, com cada um dos membros, com cada um dos seus amigos. Todos nós somos partes, um dia fizemos uma aliança. Todos nós conhecemos qual é o princípio de uma aliança. E uma aliança, quando você fala de aliança, você logo lembra dessa daqui, de casamento, de compromisso. Lembrando a todos que o Marcos vai casar, amados. Amém? Dê um aplauso a Jesus pela vida do Marcos, pela vida da Jéssica. Que Deus abençoe, vai acabar todos os problemas. Amém? Que Deus abençoe esse casal que sempre nos abençoou aqui. A aliança, quando se fala de aliança, você logo lembra de um relacionamento. Quando você vê a imagem de uma aliança, você sempre vê um noivado, o início de um compromisso, algo desse tipo. Então, o objetivo nessa noite, dessa palavra, aliança com Deus, é trazer à sua memória a lembrança de que existe uma aliança maior. Amém ou não amém? Existe uma aliança que é maior do que aquilo que eu sinto. Amém ou não amém? Existe uma aliança que é maior do que a minha dor. Amém ou não amém? Existe uma aliança que é maior do que os meus interesses. Existe uma aliança que é maior do que as minhas diferenças com meu irmão. E essa é uma aliança incorruptível. Essa é uma aliança que não amassa. Eu não posso trabalhar com aliança. Não posso trabalhar. O trabalho já tem uma regra. Não se trabalha com aliança, nenhum adorno. Mas a aliança que eu quero compartilhar nessa noite é uma aliança que não se tira quando as coisas estão ruins. É uma aliança que não se quebra quando existe um dia mau. É uma aliança que não é colocada de lado quando existe uma briga entre o casal. É uma aliança que não tem emenda, que não tem rachadura. É uma aliança que vai além do que aquilo que nós conhecemos como terreno. É uma aliança que é feita de um Deus todo-poderoso para com um povo que Ele escolheu amar. De um Deus que está no céu, sendo adorado por todos os anjos, mas mesmo assim Ele preferiu olhar para mim num momento de pecado e dizer assim: eu quero você do meu lado. Quero fazer uma aliança com você. E isso Deus fez com todos nós que estamos aqui e com você que está na internet, que pode comentar aí: eu quero fazer parte dessa aliança. Então essa aliança com Deus, essa mensagem é uma maneira de você lembrar de que o relacionamento com Deus é feito sobre uma aliança. E a aliança, ela não se quebra por um dia frio. A aliança, ela não se quebra por um dia de calor. A aliança, ela não se quebra por um dia de ruína, de fracasso, de resultado ruim.
Então, do mesmo modo em que Deus se mostra e é fiel na sua aliança para conosco, nós também precisamos nos mostrar fiel com a nossa aliança com Ele. A Bíblia nos diz em Ezequiel 16, 60, eu quero ler esse texto. Ezequiel 16, 60. Contudo, eu me lembrarei, olha o que Deus fala, contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você, nos dias da tua infância. Cadê minha esposa? Pega um papel, Rose. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância. Ah, pastor, mas era para mim ter quebrado a perna. Ah, pastor, mas naquele acidente era para o carro ter descido. Pastor, mas naquele dia não estava faltando o olhar do Todo-Poderoso para a sua vida. Naquele dia não faltava o olhar de Deus para a sua casa, para a sua família. Por isso ele falou, olha, eu não vou me esquecer da aliança que fiz com você nos dias da sua infância. E com você estabelecerei uma aliança eterna. Não é uma aliança com um prazo de validade de 3 anos. Não é uma aliança com prazo de validade de que até que tudo vá bem. Não, é uma aliança eterna. Estamos nos dias maus, a aliança é eterna. Estamos nos dias bons, a aliança é eterna. Aleluia! Estamos empregados, a aliança é eterna. Estamos desempregados, a aliança é eterna. A aliança, ela sempre será eterna. Não existe um momento sequer que Deus se esquece de você. 61. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber as suas irmãs e mais velhas a mais nova. E eu as darei a você como filha, mas não por causa da minha aliança, mas não por causa da minha aliança. 62. Por isso, estabelecerei a minha aliança com você. E saberá que eu sou o Senhor. A Bíblia está falando de uma história em que desde a nossa infância, desde a mocidade, desde a idade pequena, Deus ele já tem uma aliança com você. O ser humano ele foi criado com esse propósito de ter uma aliança com Deus. O ser humano ele foi criado com essa aliança dentro de si. E você saberá que eu sou o Senhor. Existe uma aliança, amado. Sobre a sua vida e sobre a minha vida existe uma aliança. Existe uma aliança sobre nós. Qual que é as características de uma aliança terrena? De uma aliança física, de um objeto? Ela é inquebrável. Ela é um círculo. Ela é feita em uma circunferência circular, um material circular. Essa aliança ela não tem início, você não consegue ver o fim, não consegue ver marcas. Você não vê. Ela é duradoura. Essas são as características de uma aliança terrena. E o que é? Quais são o fundamento de uma aliança terrena? É o sinal de um acordo entre duas pessoas. É o sinal de uma concordância entre duas pessoas. Então, se você tem a concordância com alguém, é sinal que você tem uma aliança com essa pessoa. E essa aliança, ela foi feita para não ser quebrada.
Ela foi feita para não ser traída. Ela foi feita para não ser abandonada. A aliança foi feita para não ser deixada de lado. Sinal de uma aliança terrena. Há uma aliança que foi feita para que as pessoas tivessem uma conversa clara, concisa, esclarecedora, madura, e não tivesse ali uma atitude infantil. Mas muitas das vezes não é isso que a gente vê. Muitas das vezes dentro de um relacionamento terreno, não é isso que a gente vê. Se você for falar entre amizade, como existe traição entre uma amizade? Como existe traição entre os amigos? Ah, mas ele é o meu amigo, mais cedo ou mais tarde ele te traiu. Mais cedo ou mais tarde te apunhalou pelas costas. A aliança com Deus, ela não tem essa característica. E ela nunca houve relato de uma característica desse nível, de uma aliança com Deus. Mas na terra a gente conhece que existem situações assim. Então o conceito de aliança na Bíblia sempre aponta para um projeto de que o próprio Deus tenha o ser humano para si. A aliança de Deus para conosco é um sinal de que nós somos compromissados com Deus. O sinal da aliança com Deus para conosco é um sinal em que nós somos marcados e nós temos a marca de uma aliança que nós somos de um Deus. Nós não estamos no mundo alienados, sem ninguém por nós. Pastor, mas eu não tenho pai. Existe um pai que está sobre a sua vida, amém? Pastor, mas eu não tenho mãe. Existe um Deus no céu que pode suprir todas as suas necessidades. Existe um Deus no céu que pode fazer todas as coisas para nós. Então você não está sozinho. Deus, Ele está com você. Dê um aplauso a Jesus por isso. Porque Ele é poderoso. Pastor, mas eu não tenho alguém que se mova para mim. Deus está no céu e a sua aliança garante que Ele é o seu escudo, que Ele é o teu socorro. Ele é aquele que não te abandona nos dias maus. Então, amado, segundo ponto que eu quero falar com você, firme a sua aliança, mas firme com Deus. Na terra você vai sempre ver situações de falha, você vai sempre ver uma aliança descontinuada. Está chegando aí, quero abrir um parênteses para você que está aqui na internet, que está chegando o momento da eleição. E nunca se vê tantas situações de traição como nós vemos nesse período. Nós acompanhamos o candidato o tempo todo, e aquele candidato está sempre em prol de uma pessoa, de uma pessoa, de uma pessoa. Mas chega um dado momento, os interesses não batem. Aquele candidato, de uma hora para outra, levanta a bandeira de um outro partido. Ou seja, já não existe mais aliança, mas isso nós dizemos em um plano terreno. Isso nós estamos falando na terra, uma aliança terrena. Mas a nossa aliança com Deus, ela precisa ser firmada em Deus. A aliança é um compromisso, é um comprometimento entre duas partes. E você sabe que um comprometimento entre duas partes, as duas partes precisam estar coerentes com aquilo que foi combinado. Deus, Ele nunca vai deixar de fazer a parte dele. O nosso Deus é imutável. Ele não muda. A sua natureza não muda. Passarão os céus e a terra. A palavra dele também não muda. Ela sempre é a mesma. A palavra de Deus é sempre a mesma. Então cabe a nós lutarmos. Cabe a nós lutarmos. E também ficarmos acordados. Amém, irmão? Dá um aplauso de Jesus para você acordar aí. Cabe a nós lutarmos, para nós podermos ter a nossa aliança com Deus sem nenhuma mancha.
A sua aliança com Deus, ela precisa estar inquebrável também. Mas pastor, tem dia que a aliança quebra, amado, parece que suja, parece que a aliança está fosca, parece que a aliança ela não tem mais aquele brilho, mas nós temos um quarto, e a Bíblia recomenda, entre, feche a tua porta, e vai ter um particular com Deus, refaça a sua aliança. Pastor, mas eu estou fraco, aonde você errou? Porque Deus não erra. Pastor, mas eu estou desanimado, aonde você errou? Porque Deus não erra. Pastor, mas mentiram para mim, quem mentiu? Porque o nosso Deus não mente. Cabe a nós lutarmos todo dia para que essa aliança não se quebre. Quem já perdeu um dia a sua aliança de compromisso, de casamento, de noivado, de namoro? Já vi algumas mãos levantadas. Amados, uma vez eu perdi a minha aliança, e ela está até hoje em algum lugar da minha casa, porque eu perdi no meio da massa. Algum pedreiro rebocou minha casa com a minha aliança. Está em algum lugar lá, eu tive que comprar outra. Mas eu sei que ela está ali, em algum lugar. Eu sei que ela está ali. Não sei aonde, mas eu sei que está. Isso é um plano terreno, é uma aliança de um objeto terreno. Mas para com Deus não existe você esqueceu. Ai, pastor, 5 minutos eu esqueci da minha aliança com Deus. Como que esqueceu? Não vem dar essa desculpa não, amado. Ah, pastor, mas a minha mão por 5 minutos esqueceu e foi na orelha do irmão. Olha só. Esqueci da minha aliança, esqueci do meu voto. Amado, não faz isso não. Não faça isso não. A sua aliança com Deus, ela é maior. A sua aliança com Deus, ela te faz superar esses momentos maus. A sua aliança com Deus, ela te faz ser maduro. Então cabe a você não quebrar a sua aliança. Amém ou não amém? Cabe você não quebrar a sua aliança com Deus. Mas nós sabemos que no plano terreno, nós sabemos que aqui na terra, nós sabemos que aqui existe todo tipo de aliança possível. Existe. Terceiro ponto que eu quero falar com você, a comunhão com Deus e o seu povo é a base para tudo. A aliança com Deus, amado, é a base para tudo em nossa vida. Se você tiver com uma aliança com Deus, no momento da dificuldade, quando alguém vier falar com você com um ânimo mais elevado, né? Vamos falar assim, com um ânimo mais quente, você vai ter a temperança, você vai ter o domínio. Porque a aliança de Deus, ela te garante. Então você não pode, a aliança com Deus é a base para todos os seus relacionamentos. Se você tem aliança com Deus, você vai saber tratar o seu irmão de dentro de casa. Se você tiver aliança com Deus, você vai saber tratar o seu marido dentro de casa. Se você tiver aliança com Deus, você vai saber tratar o seu apóstolo. Se você tiver aliança com Deus, você vai saber tratar o seu pastor. Se você tiver uma aliança com Deus, você vai saber tratar o seu líder. Se você tiver uma aliança com Deus, as coisas são diferentes, porque a aliança com Deus é a base, é o princípio, é a referência. Você quer ver se alguém tem problema, amados? Se está com algum problema na raiz, no fundamento, é saber os seus relacionamentos. É saber os seus relacionamentos. É muito claro para nós. Tem pessoas no trabalho que tem que ser colocada para trabalhar sozinha. Ela não funciona perto de outras pessoas. Mas sozinha é uma maravilha. Trabalha como se fosse 10, mas é uma só pessoa. Mas se você colocar aquela pessoa para trabalhar junto com 2, 3, ela estraga todo mundo. Então até no trabalho secular nós vemos que a comunhão ela é muito importante. Se você tem comunhão com Deus, amado, isso é a base para trazer algo bom para todos os seus relacionamentos. Diga comigo, relacionamentos. Ao criar-nos, quero ler aqui em Gênesis 3, 8. Essa aliança com Deus, ela veio desde o princípio. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, esse texto, ele vem falar de quando Deus, ele descia até o jardim,
para ter um particular, para ter um tete-a-tete, como meu apóstolo fala, para ter uma conversa com a sua criação. E ele descia todo ali ao entardecer para conversar com a sua criação. Mas chegou um dia em que ele desce, e ele não pergunta onde está Adão, porque ele não sabia, mas ele pergunta onde está Adão, para que Adão reconheça o seu estado, de que ele quebrou uma aliança, de que ele quebrou um combinado, de que ele quebrou uma ordem. Então, quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então a aliança nos traz desde o princípio. Desde o início existe uma aliança de Deus para conosco. Ao criar-nos a sua imagem e a sua semelhança, Ele deixou claro a responsabilidade. Deus, Ele deixa claro a sua responsabilidade comigo e com você, quando Ele nos cria segundo a sua imagem, a sua semelhança. Então você tem um pai, amém ou não amém? E você se parece com Ele. Pergunte para o seu irmão aí, você está parecido com Deus ou não? Quais têm sido as suas atitudes? Quais têm sido as suas palavras? Será que a gente precisa lembrar nesse texto quem quebrou a aliança? Quem quebrou o tratado? Quem quebrou a ordenança? Não foi Deus, foi Adão. Foi Adão que quebrou, foi Adão que se afastou, foi Adão que fugiu da presença de Deus, foi Adão que se escondeu. Somos nós, amado. Sou eu que fujo da presença de Deus para não reconhecer o meu estado de pecado, o meu estado de erro. Mas o Senhor Deus não. Mas o Senhor Deus não. Ele sempre vai estar de braços abertos. Ele sempre vai estar de braços abertos, esperando e dizendo: vem, filho amado. Dê um aplauso a Jesus, amado. Ele sempre vai estar esperando você. Mas pastor, eu fui muito longe. Nós estamos atendendo, amado. Eu estou aprendendo, né? Como um pastor novo. Nós estamos aprendendo muita coisa. E essa semana, num aconselhamento, eu falei assim para uma pessoa: quando que você parou? Quando que você deixou de sentir a presença de Deus? Quando que você deixou de ficar feliz de vir à casa de Deus? Pastor, sabe quando que foi? Eu falei, me fala. Quando eu saí do voluntariado. Amado, tem um perigo muito grande. Tem um perigo muito grande para aqueles que se afastam. Atendi terça e vou atender sexta. A mesma pessoa. Quando que você deixou de sentir a presença de Deus? Quando que você deixou de ficar alegre, de vir à casa do Senhor? Pastor, foi quando eu deixei o voluntariado. Quero abrir aqui um parênteses, que domingo foi o nosso culto de voluntariado, amém? Foi lindo, foi abençoado, e nós estamos esperando você dar o seu nome lá no balcão Posso Ajudar. Passa lá e fala, balcão Posso Ajudar, quem estiver lá no balcão Posso Ajudar. Você vai falar para a pessoa que está lá: olha, eu quero ser voluntário aqui na igreja. Você vai deixar o seu nome, o seu telefone, e nós vamos entrar em contato com você, ministrar para você o curso, e você vai ser encaixado em alguma área da igreja, e você vai ser abençoado por isso. Mas não pare, amado. Não pare. Eu perguntei, quando que você deixou? Foi quando eu deixei o voluntariado. Amado, existe uma aliança que Deus, Ele preza para conosco. Que Deus, Ele preza quando Ele olha para nós. E Ele olha, Ele fala assim: existe um talento nas suas mãos. Existe algo que eu depositei nas suas mãos. E por que você não está exercendo? Então quem quebrou a aliança, quem quebrou a ordenança? Foi Adão, não foi outra pessoa, foi Adão. Então quem quebrou essa aliança? E Deus que já havia providenciado, uma solução, desde aquele momento.
Amado, desde o momento em que o inimigo vem e lança uma proposta para nós, desde o momento em que o inimigo vem e lança uma proposta de pecado, e ele nunca vem de uma hora para outra. Nossa, mas foi de uma hora para outra. Não vem com essa conversa, amado. Não vem com essa conversa. Foi de uma hora para outra, pastor. Não foi de uma hora para outra. Então, quando vier uma situação na sua vida, aconselhe-se com o seu líder. Nós temos aqui na igreja líder de departamento. Você pode chamar o seu líder, ele é de confiança. Se ele não te atender, se ele não for a área, se não for o assunto que ele possa tratar com você, ele vai trazer até a direção. Mas não fique com uma situação difícil sozinho. Então eu quero lembrar você que quem errou, quem quebrou a aliança não foi Deus, foi Adão. Quero ler com você um texto lá em Oséias 6, 7. Oséias 6, 7. Mas eles, como Adão, quebraram a aliança e ali me traíram. Amados, o assunto da aliança, ele é muito extenso. Mas graças a Deus que nós temos um tempo e um momento para podermos lembrar em nós, dentro de nós, que nós temos uma aliança maior, é com Deus. Que nós temos uma aliança maior e é com Deus. Quero trazer também esse tópico que diz que quando Noé está na terra, e Deus resolve dar cabo de toda a terra, de todo ser vivente. E o texto ele é amplo, dizendo que existe uma perversidão, existe uma população pecaminosa. Existe um povo que está pecando e agora Deus ele olha, mas Deus ele olha também para a vida de Noé. E Deus ele faz ali uma aliança com a família de Noé. Ele permite que todos entrem na arca e salva a todos de uma situação de morte. Existe uma aliança de Deus para com a sua vida. Mas existe uma aliança de Deus para com a sua família. Existe uma aliança de Deus não somente com você que está buscando aqui. Não existe uma aliança somente para você que está vindo aqui na casa do Senhor, mas existe uma aliança para que Deus salve toda a sua casa. Existe uma aliança para que nenhum dos seus fique do lado de fora. Existe uma aliança em Deus e Ele é poderoso para cumprir, que nenhum da sua casa se perca, mas todos se salvam, porque o nosso Deus é capaz. Ele é capaz. A humanidade chegou num nível tão difícil. E nós estamos vivendo uma época equiparada ou igual. De pessoas que se convertem e saem da igreja. Aí agora eu vou voltar de novo. Volta para a igreja de novo. Aí tá bem, sai da igreja. Aí tá mal, volta para a igreja. Que essa realidade não chegue em você, não chegue em mim. Pessoas que mutilam o seu corpo. Pessoas que meses você vê na igreja, dando testemunho, fazendo, e você fala, glória a Deus por isso. Alguns meses depois está lá, cultuando a demônios, cultuando a coisas que não agradam a Deus. Pessoas que não têm uma firmeza, que não lembram que a aliança nossa é com Deus. Ah, mas eu me decepcionei com o pastor. Amado, ele é carne. Ele pode pecar como nós todos pecamos. Mas se você estiver com o seu olhar firme em Deus, a sua aliança não é quebrada. Então eu quero lembrar você que nessa noite você tem uma aliança e a sua aliança é com Deus. Mas Deus teve misericórdia de Noé, fez com que toda a sua família fosse salva. E com Abraão, pastor, como foi com Abraão? Amado, Abraão sofreu tanto. Pensa num homem que ouviu tanta coisa que não agradou. Pensa no homem que quando achou que ia, Deus estava mandando ele voltar. Quando ele ia subir, Deus estava falando, pode descer. Quando ele estava descendo, Deus falava para ele, pode subir.
Pensa num homem que ouviu tudo, às vezes que não agradava o seu coração, mas que por causa de uma aliança, ele sempre foi obediente. Amado, por causa de uma aliança com Deus, você pode salvar toda uma casa. Por causa de uma aliança com Deus, que Deus levantou lá quando você levantou a sua mão, 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas Deus firmou lá uma aliança, e se até hoje esse parente, essa pessoa de dentro da sua casa não veio, fique tranquilo, Deus pode salvar ela ainda hoje. Deus pode salvá-la ainda hoje. Deus pode salvá-la ainda hoje. Comi até um papel aqui, gostoso. Deus pode salvar. Deus pode salvar, amados. Abraão está lá, tranquilinho, e a aliança com Deus para Abraão era promessas. E Deus faz várias, amado. Mas cada promessa que Deus faz para Abraão exige um nível de obediência. Repita comigo, nível de obediência. Nível de obediência. Amado, para chegar a determinadas conquistas na sua vida, exigirá de você um nível de obediência. Para chegar a determinadas conquistas na sua vida, exigirá de você um nível de obediência. Eu, na minha pouca caminhada, vi muitas pessoas sendo abençoadas. Vi muitas pessoas levantarem muitas coisas. Mas a gente, ao acompanhar, a gente vê que, se não estiverem em obediência a Deus, tem um prazo de validade. Se não estiver em concordância com aquilo que Deus está trazendo, mas pensa Abraão, você vai ter uma terra, glória a Deus, sai da sua terra então, meu Deus, é aqui mesmo, Senhor, olha que terra bonita, é praia, é areia, todo dia, ai que gostoso dar um mergulho. Aí Deus fala, é gostoso, né? Quantas areias, Abraão? Mas não consigo. Quantas estrelas? Não consigo. Abraão, tem uma terra para você. Sim, Deus, essa aqui, né? Não, Abraão, pega suas coisas, levanta acampamento, vai embora. Mas para onde, Senhor Deus? Vai, Abraão. Vai, Abraão. E Abraão obedece. E ele é abençoado pelo nível da sua obediência. Ele é abençoado pelo nível da sua obediência. Mas o principal de todas as coisas que Deus fala a Abraão, existe um versículo lá em Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3. Eu vou falar igual o meu apóstolo fala. É o cerne de tudo que Deus fala para Abraão. Gênesis 12, 3. É o cerne de tudo aquilo que Deus fala com Abraão. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão. Você vai ter que aplaudir depois que eu falar abençoado. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. 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 Eu estou no meu serviço, lá dentro da guarita. Estou lá dentro da guarita, guardando vidas, guardando patrimônios. E aí passa alguém e você fala, boa noite. Dorme com Deus. A pessoa passa, você nem entende nada. Mas aquele boa noite, um dorme com Deus, salvou a noite daquela pessoa. Eu falo isso porque eu já fui agente de portaria. E quando eu abri o portão, com o controlinho na mão,
A pessoa chegava, eu olhava para ver se conhecia, eu abria o portão, se não conhecia, eu olhava dentro do carro, dava uma volta, pedia para baixar o vidro. Pois não, quer falar com quem? Não, eu quero entrar. Não, você vai entrar, mas com quem que você quer falar? Quem que é? Mas todas as vezes eu falava, Deus abençoe, vai com Deus. Deus abençoe, vai com Deus. E ali quietinho, Samuel na barriga da Rose. Não sabia nem o que fazer com o exame, com nada, não sabia de nada. Deus abençoe, vai com Deus. E um dia eu estou lá sentadinho, 1 ano de empresa. Aí eu ouço um andar, né, diferente, de um barulho de sapato diferente. E aí eu não olhei para trás, fiquei quieto na minha guarita, no meu banquinho, no blindex na frente. E aí toque, 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 toque. Falei, meu Deus, fiz alguma coisa errada. Será que eu não abri o portão para alguém? Será que eu não cumprimentei alguém? O que será que aconteceu? A gerente da empresa falou, Gesso, tudo bem? Tudo? Falei, tudo certo. Bom dia. Ela falou assim, cara, todo mundo passa aqui e nota como você recebe as pessoas. E por causa disso, surgiu uma vaga lá dentro para fazer o faturamento de notas fiscais. Você não quer trabalhar conosco lá dentro da empresa? Aí eu falei, é lógico que eu quero. Amados, existem algumas posições que chegam na nossa vida, porque nós fazemos coisas e nós transmitimos atitudes que precisam ser primeiro uma aliança com Deus. Depois que existe essa aliança com Deus, para com o próximo, ela é mais fácil. Para com o próximo, ela é só um reflexo. Ela é só um reflexo daquilo que você vive com Deus. Passei para dentro da empresa. Cheguei lá, ela falou, assina isso, assina isso, assina isso. Inclusive, existe um plano da Unimed para você. Eu falei, meu Deus. Samuel com 2 meizinhos na barriga. Liguei para a Rose, falei, Rose, tem plano médico também. Samuel foi assistido em toda a sua gestação. A Rose foi assistida em toda a gestação. Teve o seu parto em quarto particular, nem sabia que existia isso. Fomos lá, tivemos o Samuel com um quarto bonito, com um ar-condicionado, com coisas. Mas isso é porque a nossa aliança com Deus reflete em nossa vida. Por isso Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem se aproximar de você, amado, por causa da sua aliança com Deus, ela é abençoada. Quem se aproxima de você, ela precisa ser abençoado por uma aliança maior. E essa aliança, ela é com Deus. Mas Deus fala também tanta coisa para outras pessoas, para José. José lá, bonitinho, alegrinho, tendo visões, tendo sonhos. Moisés, quietinho, no meio do deserto. Davi, pequenininho, pastorzinho de ovelha. Ninguém dava nada para ele. Mas já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Profeta Neemias, que com tanta pouca força, com tão pouca força, pôde reconstruir. Amados, existe um nível de conquista que vai requerer de nós um nível de obediência. Existe no espiritual nosso, existe no espiritual de Deus, uns olhos como chama de fogo, que enxerga além do que nós enxergamos, que vê o que você faz sozinho, que vê o que você pensa sozinho, que não deixa nenhuma das suas atitudes que você tem para com a obra dele sozinho passar em vão. Ele nunca vai dever nada, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele é fiel. Pastor, mas o meu marido, já faz 5 anos e meu marido não veio. Calma, irmã. Se não veio até hoje, é porque Deus está preparando o momento certo para ele vir. Mas eu quero lembrar para você, o nosso Deus é fiel para cumprir.
Nós ouvimos tantas coisas que nós não gostaríamos de ouvir nesse mundo. Às vezes eu estou dentro da minha casa, refletindo numa palavra, ouvindo uma mensagem, escrevendo alguma coisa. E aí o vizinho liga aquelas músicas bonitas. Quem tem vizinho que liga música bonita lá? Meu Deus, amados. Aí eu falo para a Rose, fecha a janela, Rose. Aí aquela música. Rose, fecha a porta. Ai, Rose, eu vou para o quarto. Vá para o fundo. Amados, a nossa aliança para com Deus, ela muda as pessoas que estão do nosso lado. Nós ouvimos o que nós não queríamos ouvir. Nós muitas das vezes somos atingidos por atitudes que nós não queríamos ser atingidos pela nossa aliança com Deus. Por causa da nossa aliança com Deus, nós somos perseguidos. Por causa da nossa aliança com Deus, nós somos atacados. Por causa da nossa aliança com Deus, nós temos dias difíceis. Por causa da nossa aliança com Deus, a nossa família muitas das vezes nos abandona. Porque agora nós somos crentes, nós somos cristãos, e nós não fazemos mais as mesmas coisas, e nós somos deixados de lado. Mas é porque eles não têm essa aliança, é porque eles não sentem essa aliança ainda. Mas nós estamos nessa noite lembrando você que a aliança com Deus, ela é para você e para a sua casa. Ela não é só para você, mas é para você e a sua casa. Mas existe ainda um último, e aqui eu quero falar de novo como meu apóstolo, caminhando para o final. E eu quero deixar o último e o principal exemplo daquele que não deixou a sua aliança de lado. Quem sabe de quem eu estou falando? 5 letras. Jesus. Ah, pastor, mas Jesus era Deus. O maior exemplo para nós, claro, é o próprio Jesus. Ele não só deixou a sua glória. Você imagina, amados, está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo sentado na eternidade. Aí Deus fala para o Filho, olha, eu tenho uma missão para você. Eu não consigo falar isso sem me emocionar. O próprio Deus olha para Jesus e fala assim, filho, eu tenho uma missão para você. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que descer lá na terra. Eu não vou falar nada se Jesus, eu não vou conjecturar nada. Porque talvez as pessoas que estão aqui ou na internet possam taxar diferente, né, do que a gente pode falar. Mas poderia ter acontecido tantas coisas nessa fala. Aí Deus fala assim, Jesus, filho, desce lá. Aí, não, eu não vou falar nada, porque senão pode causar problema na cabeça, né, de algumas pessoas. Mas Deus fala, Jesus, está vendo aquele menino? Está roubando, né? Desce lá, salva a vida dele. Está vendo aquela menina? Quanto trabalho ela dá para a mãe dela? Desce lá, salva ela também. Está vendo aquele rapaz? Olha o sonho dele, Jesus. Desce lá, realiza para ele. Mas Jesus desceu na terra, ele sofreu ou não? Jesus sofreu ou não? Mas ele não quebrou a sua aliança. Ele não disse em nenhum momento, ele não falou, não tem uma fala que Jesus diz assim, não, eu não quero essa luta. Ele foi vendido, sim ou não? Ele foi traído, sim ou não? Ele foi perseguido, sim ou não? Amados, muitas das coisas que nós passamos, ele também passou. Mas eu vou dizer para você, Jesus passou mais do que nós passamos. Pastor, mas ele foi Deus, mas ele passou mais do que nós passamos. Ele sofreu uma morte, e uma morte de cruz. Ele não teve lugar para nascer.
Quando a mãe dele chega, quando Maria chega e fala, olha, existe algum lugar nessa hospedaria, eu estou grávida, próxima de dar à luz. Aquele homem olha e fala assim, eu tenho todos os quartos já ocupados, mas olha, existe ali um lugar que não é para pessoas, mas você pode dormir lá. Jesus não teve lugar nem para nascer. Mas ele não quebrou a sua aliança. Para cima, irmão. Para frente, irmão. Para que você está querendo parar por essa luta pequena? Pastor, mas você não sabe que como que é a minha luta, amado, perto do que Jesus passou, não é nada. Quem tem cobertor para dormir? Quem tem uma janta agorinha mesmo esperando para você? Alguns até pizzaria, né? Tem gente, deu até glória a Deus aqui, meu Deus. Estão pensando no hot dog, nossa, vamos parar, né? Vamos voltar para a palavra. Mas Jesus não teve. Foi traído quando ele pensou que estava todo mundo junto com ele. Recebe um beijo. Agora sim, Jesus está morto, agora ele vai ser. Mas nem lugar para colocar o seu corpo tem. Nem lugar para colocar o seu corpo tem. Amado, eu quero dizer para você, como eu sempre digo, e isso já é o meu bordão já há muito tempo. Para cima, irmão. Você não pode parar, você não pode desistir. É para frente e para sempre. É para frente e para sempre, amado. Você não pode parar. Você não pode, diga para o seu irmão que está do seu lado, você não pode parar. E Davi, aliança de reino, a aliança com Davi foi uma aliança de reino. Deus promete a ele que a sua linhagem viria o rei. Por meio da sua descendência, por meio daquele que agora está reinando, que é o nosso Jesus Cristo. Que é a nova aliança. Lembrando você que nesse domingo é nosso culto de Santa Ceia. É o nosso culto de Santa Ceia. Então todos os líderes de GPS, compartilhem a arte, avise os seus liderados que é a nossa reunião máxima aqui. Amém? Então a aliança de Deus é uma aliança de redenção. A aliança de Deus com a humanidade é uma aliança de amor. A aliança de Deus para com a humanidade é uma aliança de unidade. Existe uma aliança maior, amado, que está acima daquilo que nós podemos ver. E essa aliança só pode ser estabelecida por intermédio de Jesus Cristo. Não existe uma outra maneira. Não existe um outro caminho senão Jesus Cristo. Deus, ele estabelece uma aliança eterna com o seu povo. E ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras, ele sempre concede uma graça. Aquele menino que pega toda a sua herança e vai embora. Quando ele voltou, seu pai recebeu ou o rejeitou? O nosso Deus está esperando você aqui. Você que está na internet, que está assistindo agora ou assistirá no futuro, Deus está esperando você de volta aqui. Pastor, mas eu já estou convertido, já estou na igreja, já faço, amém, amado. Mas existe alguma coisa que está parado na sua vida que você precisa retomar. E ao longo da Bíblia nós vemos Deus falar que existe uma graça sobre a sua vida. Pastor, mas você não me conhece, você não sabe o nível do meu pecado. A própria Bíblia nos dá um remédio. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não existe desculpa para você. Nós somos curados de todas as marcas do pecado. Nós somos curados de toda a marca que o pecado fez em nós. Então Jesus, ele cumpriu plenamente o seu chamado, a sua aliança, e hoje por meio da fé nele, nós somos salvos em Deus, e podemos ter uma comunhão em Deus, e podemos desfrutar desse acesso
que hoje é livre, que hoje nós somos libertos. Vou pedir para você ficar de pé. E nós vamos cantar uma canção. E você vai refletir nessa canção. E a partir do momento em que nós orarmos, eu sei que Deus liberará algo na sua vida.